Bom, 10h15, vamos iniciar a nossa aula. Queria cumprimentar a todas e a todos por, por ser o primeiro dia útil da semana. Sublinho útil, porque para nós católicos o primeiro dia da semana é domingo, né? Há sempre alguma confusão, isso varia, mas para nós católicos o primeiro dia da semana é domingo. Segunda-feira é o primeiro dia útil, né? Primeiro dia de trabalho. Quero, assim, reiterar, renovar os apelos, os votos, os pedidos a Deus Pai para nos abençoar esta semana, que seja uma semana de boas notícias para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida social, né? E, sobretudo, para que tenhamos força suficiente para superar, para ultrapassar o medo de sermos testemunhos da salvação. Como sempre, eu vou fazer um enquadramento desta sessão. Eu gosto de fazer um enquadramento que é para a gente situar muito bem onde estamos, né, nesta disciplina e como é que vamos, né, trabalhar. Assim sendo, eu começo por lembrar, desde a nossa primeira aula, Introdução à Pedagogia, Introdução à Educação, em que nós recordamos o pequeno vídeo sobre o mundo hoje, o contexto do mundo de hoje, né, realçando, por um lado, aquilo que acontecia outrora, né, em que tudo estava centrado em instituições estáveis, em instituições controladas, simples, etc., em que as coisas funcionavam uma de cada vez, sem grandes problemas. Por outro lado, vimos que o mundo atual é um mundo centrado, focalizado no indivíduo conectado permanentemente e em rede, né, onde tudo funciona como sistema interdisciplinar. Fizemos também uma incursão sobre a escola de hoje em dia, vimos que a escola, infelizmente, não acompanhou suficientemente as transformações, as mudanças do ponto de vista tecnológico, sobretudo. Depois, nós vimos digamos, um quadro conceptual, quer da educação, do ensino, da instrução, da pedagogia, ali é que vimos os 4 pilares da educação. Tivemos a sorte de ter uma aula brilhante com o padre Luís Miguel sobre a pedagogia divina, e nós depois tentamos aprofundar em forma de diálogo, com enfoque nas 4 características dessa pedagogia: a condescendência, o encontro e diálogo, a experiência e a comunicação. Nós, hoje, não obstante estarmos na disciplina Pedagogia Teológico-Pastoral, eu vi a necessidade de fazer a ponte com a aula passada, que era uma aula de educação moral e religiosa católica, mas nós vimos um tema extremamente importante que eu, depois de ler, depois de estudar, estou a ver que é, assim, bastante transversal. O homem novo do Evangelho, que vimos, em suas várias dimensões, desde o homem aberto ao mistério insondável do amor salvífico de Deus, né, com vários eixos, vários aspectos, filho de Deus e irmãos dos outros irmãos, portanto, um outro aspecto relevante, a questão do homem livre, chamado à liberdade ou ao amor solidário, a questão de nós estarmos atentos aos impulsos renovadores e criativos do Espírito Santo, mas, sobretudo, não é, o quinto elemento que tem a ver com o homem a caminho, o homem no seu percurso,
não é? Sendo humilde portador de uma grande esperança. Ali que eu queria fazer uma ligação, não é? Com o contexto, com a nossa semana. Nesse aspecto, nós vimos com algum ênfase a questão do ser cristão, de sermos testemunhos de uma verdadeira humanidade. Ora, ontem nós tivemos a nossa Santa Missa. Eu vi que a leitura, portanto, a orientação do 12º domingo de tempo comum orienta exatamente para nessa linha que nós vimos, nesse quinto aspecto, porque a leitura, as reflexões nos conduzem exatamente para esse aspecto. Eu estive a ver, né, eu estive a ver os folhetos, inclusive, não é por ser domingo, um domingo largo, hoje eu recebo, digamos, notificações das missas, as missas, por exemplo, do Padre Luís Miguel, recebo automaticamente, imediatamente, mas também, e pude ver, mesmo aqui também, através da nota pastoral, eu gostaria de realçar esse aspecto de testemunho, que era para fazer a ligação, antes de entrarmos propriamente dito no tema de hoje. Achei interessante realçar esse aspecto, né, que é para a gente ver em que medida os nossos estudos podem, de certa forma, ajudar, não é, no fortalecimento da nossa fé, da nossa atividade cristã, não é, e sermos verdadeiramente testemunhos. O Evangelho de São Mateus realça exatamente esse aspecto, né? Eu a vi na Água Viva e vi que a Água Viva aqui da Praia da Nossa Senhora da Graça, mas também essa parte introdutória, bom, é comum a todas as igrejas católicas, seja em Portugal, seja no Brasil, seja aqui em Cabo Verde ou em qualquer parte, portanto o enfoque é o mesmo. E chamou-me a atenção as pistas para a leitura, né? Porque traz exatamente aquilo que vimos na aula passada, né? E que deve servir de reforço, de fortalecimento para o nosso espírito. Fala ali, chama atenção sobre a questão do medo. O medo não pode impedir-nos de dar testemunho. A palavra libertadora de Jesus não pode ser calada, escondida, escamoteada, mas tem de ser vivamente afirmada como palavra, com gestos, com atitudes. E achei interessante também essa parte, a parte seguinte, porque faz ligação com aquilo que eu vos disse na aula passada. Diz: viver uma fé morninha não chega para nos integrar plenamente na comunidade de Jesus. É uma fé morninha, uma fé instalada, uma fé cômoda, que não faz onda, que não muda nada, que aceita passivamente valores, esquemas, dinâmicas e estruturas desumanizantes. Portanto, achei interessante, muito interessante, partilhar esta reflexão, né, convosco, tendo em conta a ligação que faz com a nossa aula, com a incursão que eu fiz, né, falando daquele professor, meu amigo, né, o Mário Sérgio Cortella, sobre a advertência cristã, né, com aquela parte aquela citação do livro do Apocalipse, né, no o capítulo 3, versículos 15º, 16º, que diz: Deus vomitará os mornos. Né? E a partir daí refere, né, realça essa questão, né, de evitarmos sermos morno, uma pessoa morna, uma pessoa que não é nem quente nem frio, né? Que está na média, que ele, no campo do ensino, falava e chama
né, a mediocridade, de nós evitarmos ser medíocres, de nós irmos, de nós buscarmos, de nós fortalecermos toda a nossa ação. Então, dá vários exemplos de como nós devemos superar, né, nas nossas ações, seja no ensino, seja na religião, seja na nossa vida familiar, nossa vida laboral, onde quer que nós estejamos, devemos evitar, né, cair na mediocridade, devemos evitar ser mornos, ser, né, pessoa que não, como ele diz, não cheira nem fede, né? Não está. E aqui em Cabo Verde temos um defeito neste aspecto, que é o mais ou menos. Né? Como está mais ou menos, mais ou menos no trabalho, mais ou menos lá em casa, mais ou menos na religião. Eu sou católico, você é católico? Sim, mais ou menos. Portanto, que é uma questão, né, que nós devemos procurar superar, procurar ultrapassar. Isto, né, esta breve Isso é incursão linguagem popular. para exato, Isto é é vocabulário popular. uma linguagem popular que nós devemos evitar, irmã, mas é muito corrente, é muito corrente o nosso mais ou menos. Bom, isto para entrar, eu estou cada vez mais apaixonado desta obra, destas coleções de livros. O texto de hoje também sai da continuidade, embora está num outro campo da disciplina, mas faz parte desta coleção extraordinária, ensino religioso e escolar, né? Os textos são realmente muito, muito bem elaborados. Aliás, é o resultado de um congresso de professores de educação moral e religiosa católica, com convidados extraordinários. O texto que eu partilhei, é um texto da doutora, da professora Maria Teresa, um nome longo, por isso ela assina sempre Teresa Ambrósio, né? Como vários portugueses, de uma forma geral, os nomes são muito longos, mas simplesmente Teresa Ambrósio. O nome dela, Maria Teresa Vieira Bastos Ramos Ambrósio. Portanto, um texto extraordinário, novas concepções de sistemas educativos, tendências atuais de mudança organizacional e de política de educação, em que ela aborda, não é, esses quatro elementos, esses quatro subtemas, esses quatro itens, que eu não vou assim vos massacrar com a releitura, com a apresentação, à semelhança da aula passada, vou, não é, pontuar alguns aspectos, apenas alguns aspectos, né, partindo do princípio, né, que vocês receberam o texto, não fizeram como a irmã Cândida, que só agora disse que não tinha recebido. Felizmente ela entrou, né, e já verificou que afinal, né, tinha no seu computador, na memória, no seu arquivo digital. Eu fico sempre num dilema. Se eu envio o texto, se eu enviar muito cedo, pode gerar alguma confusão e vocês correrem o risco de perder. Também muito tarde, né, complica, dificulta a leitura. Por isso, eu procuro enviar geralmente no meio da semana. Depois da sessão, temos segundas, quartas-feiras. Quarta-feira, no final da tarde, né, geralmente eu envio, porque se eu deixar até a aula de sexta-feira, depois fica à noite, ficamos só com sábado, né, e domingo, com todos os afazeres, eventualmente podem ter mais dificuldades de ler. Por isso, eu procuro enviar, não é, logo depois das sessões de quarta-feira à noite, ou então quinta-feira, logo de manhã. Devo alertar desde já que a nossa aula de 25 vai ser da outra disciplina, Educação Moral e Religiosa Católica, mas
também um texto extraordinário desta mesma coleção. De modo que estamos, mas também nós vimos que o ensino religioso, a educação moral e religiosa católica é uma disciplina, é um domínio por excelência interdisciplinar. Portanto, não há fronteiras, sobretudo nas disciplinas que entram dentro do campo do ensino religioso católico. Seja esta, seja a didática do ensino, seja a disciplina identitária da educação moral e religiosa católica. Portanto, eu fiz o mesmo recorte para vocês poderem acompanhar e situar melhor. Eu utilizo transparências, mas acho melhor fotocopiar e colar páginas, assim vocês rapidamente podem localizar e se tivermos que voltar, podemos perfeitamente. Aqui, logo no início, a professora Teresa Ambrósio nos convida a todos para uma reflexão. Estão a lembrar do papel da escola, aqui sobre o papel da escola do século XXI, a forma como esta poderá contribuir para proporcionar novas oportunidades educativas e solucionar os problemas que acompanham o mundo de uma forma geral. O mundo, quer do ponto de vista da globalização econômica, quer do ponto de vista das suas evoluções científicas e tecnológicas. Estão entrando. Realça a autora, Teresa Ambrósio, que, coloca uma questão de partida, uma questão, assim, de fundo, que nós devemos refletir. Que educação para o novo milênio? Ali estava a falar no próximo, mas podemos hoje, estando em 2020, nós podemos falar desse tal novo milênio. Que educação para esse milênio? E realça neste aspecto, à luz da pergunta que faz, alguns aspectos que devemos ter em conta, que dizem respeito ao que condicionam, quer positivo ou negativamente, o futuro do indivíduo, o nosso futuro individual e coletivo. E realça os grandes desafios da educação do milênio, que tem a ver com os problemas atuais, que nós conhecemos, que nós vivenciamos, quer sejam os problemas relacionados com uma questão primordial, que é a ecologia, o ambiente, questões ambientais, mas também questões, desculpe, questões urbanísticos, questões que têm a ver com as tensões sociais, com a injustiça, com as desigualdades, enfim, grandes questões que afligem o mundo atual, e que a educação deve poder responder de certa forma, em certa medida. Nós encontramos na página seguinte, logo na página seguinte, também continua a sublinhar esses aspectos, esses vários aspectos, buscando, realçando que nós devemos manter, digamos, pensar, buscar formas e estimular políticas e estratégias que buscam intervenções em educação, de modo a favorecer o papel de socialização e de valorização humana, quer da escola de outrora, da escola tradicional,
mas, sobretudo, fundamentalmente, pensar nas pessoas enquanto indivíduos, enquanto membros da sociedade, numa formação humana, social, cultural, profissional, necessárias ao mundo atual, ao mundo de hoje em dia, ao mundo contemporâneo. Realça alguns aspectos relevantes que têm a ver com a questão da competitividade econômica e tecnológica, portanto, a questão do conhecimento, da sociedade do conhecimento e da informação derivada das tecnologias de informação e comunicação. Lembrando aquele vídeo sobre aquele filme sobre o vídeo atual, vimos o quanto as tecnologias de informação terão contribuído para essa mudança, para essa questão premente que nós temos nos nossos dias. Chama aqui a atenção para alguns aspectos que nós devemos pensar, que nós devemos levar em consideração, no ensino, quer seja no ensino básico, no ensino primário, como diz ali, no nosso caso, no ensino básico e secundário, para podermos encontrar formas de superar. Aí estamos a lembrar naquele segundo vídeo a questão da escola, que fala da escola tradicional, que é difícil renovar, porque há resistências, há algum receio, há algum medo, alguma insegurança. Se você é um professor que está habituado, uma escola que está habituada a trabalhar de uma forma, de repente, você sugere uma inovação, há sempre alguma hesitação. Por isso não é fácil. É fácil mudar as outras coisas, mas já a escola, no seu todo, é muito mais difícil por causa desses aspectos, algum medo, alguma insegurança, sem contar com outras limitações que têm a ver com os recursos didáticos, recursos pedagógicos, mas, sobretudo, a questão da liderança, da gestão. A liderança educacional, a liderança educativa é uma questão extremamente pertinente, importante, que nós podemos refletir, e, no nosso caso, vermos como é que nós podemos contribuir para melhorar esse aspecto. Podemos voltar nisso no nosso debate. Depois temos um segundo aspecto que tem a ver com a educação de uma forma geral, a educação enquanto tarefa de todos, que muitas vezes não passa de slogan, mas ali Teresa Ambrósio sublinha 10 elementos que seguramente terão, assim, sintetiza em 10 pontos os aspectos que ela, na altura, considerava mais relevantes e que nós podemos aqui sublinhar. Desde logo, temos a questão da globalização, que exige flexibilidade, abertura, mobilidade. Portanto, hoje, mais do que nunca, diz ali, o mundo é também a nossa pátria. Vejam esta hesitação entre abrir ou não abrir fronteiras, porque hoje temos um mundo aberto. Hoje estamos numa aldeia global, como se diz, no mundo. Portanto, essa questão da globalização é um aspecto também a ter em conta, aliás, a ter em conta, sobretudo, por isso que está logo em primeira linha, a ter em conta nas questões, nos sistemas educativos. Há um aspecto também muito relevante que tem a ver com, já tinha anotado, aqui está em forma de síntese, a importância do conhecimento, o conhecimento, mas também das competências e das aprendizagens contínuas, da necessidade de um processo gradativo de aprendizagem, numa perspectiva sempre de produção de conhecimentos, de competitividade, de iniciativa, de cooperação, sobretudo. Fala
chama atenção para um aspecto, não é, que tem a ver com o analfabetismo. Analfabetismo na sua dimensão funcional. Não significa que são pessoas que não saibam ler, nem escrever, mas que devido às circunstâncias hoje, né, e traz a questão do analfabetismo eletrónico e tecnológico. Hoje estamos, né, nesta sociedade em que muitas vezes, né, nós podemos não dar conta, mas é uma questão que acaba por, de certo modo, pesar, e o sistema educativo não deve ficar, né, não deve não ter isso em conta, tendo em conta a sua relevância. Enfim, fala aqui, anota outros aspectos que podemos ver. A necessidade de um sistema integrado de educação e formação ao longo da vida, né? Formação ao longo da vida, longe o tempo em que nós fazíamos uma licenciatura, né? Fazíamos uma formação superior, tínhamos um diploma e parávamos, já estava. Hoje não. Há necessidade, neste mundo de hoje, a necessidade de de permanente estudo, atualização, de uma aprendizagem, né, ao longo e ao largo da vida. O Joselino e a Janete sabem muito bem do que é que eu estou a falar, né, por terem participado num curso de educação e aprendizagem ao longo da vida dos jovens já há quase 10 anos, foi em 2011. Temos ali também questões que têm a ver com a empregabilidade, né? A empregabilidade, que estão relacionadas com a empregabilidade. Na sequência daquilo que eu dizia, né? Hoje nós temos, portanto, outrora fazíamos uma formação, parávamos, porque tínhamos emprego garantido. Hoje não. A relação curso, diploma, emprego já não se verifica mais. É preciso preparar os jovens para percursos formativos e de atividades permanentes e contínuos. Hoje, né, você faz uma formação, não dá, você tem que imediatamente estar preparado para refazer essa formação, tendo em conta a dinâmica da empregabilidade. Portanto, é uma questão extremamente importante a ser discutido, a ser debatido, e nós, sobretudo, os protagonistas da educação, devemos ter isto, devemos ter isto em conta. Depois, a questão da democratização do ensino, ponto 3, da justiça e coesão social. A educação ela é, por natureza, injusta, dizia um sociólogo francês. Então, isso nós devemos ter em conta. Por isso, nós devemos buscar formas de fortalecimento da sua democratização, da justiça e, sobretudo, da coesão social. Para isso, ela aponta, né, fala da necessidade de termos um quadro de referência com alguns aspectos, com alguns elementos. Realça aqui uma questão, né, muito discutível, muito polêmica, que tem a ver com algumas reservas que a gente tem com relação às questões de sucesso escolar, de funcionamento, né, e da eficácia dos sistemas educativos, a polêmica em relação aos testes, aos exames, aos indicadores educativos, né, para trazer de onde a relevância desses textos que eu estou a selecionar, porque sempre fazem a ligação, buscam o ensino religioso escolar como instrumento, e aqui sublinha, né, a educação moral nas escolas, quer nas escolas formais, quer nas escolas informais, fora das escolas formais. Tem esta tarefa sobre si, recentrar no sentido da vida, na justiça, na solidariedade e atividade educativa,
procurar ensinar a construir bases éticas comuns de vivência coletiva. Ensinar a reconhecer o outro e não apenas a tolerá-lo como seu semelhante nesta responsabilidade comum de construir o futuro. Ora bem, isto faz-nos lembrar, né, o tema da nossa aula passada, né, que nós discutimos longamente e aqui nos reencontramos, nos entendemos muito bem sobre esta dimensão, este aspecto, este realce à educação moral nas escolas. Terão lido seguramente outros aspectos e aqui para chegarmos ao último ponto, né, os novos sistemas educativos, o que é que poderiam ou deveriam ser, né, pautar os novos. Primeiro seria adotar as estruturas de forma a satisfazer os requisitos da educação e da formação ao longo da vida. Portanto, vejam, adaptar estruturas de forma a satisfazer os requisitos da educação e da formação ao longo da vida. Portanto, é preciso adaptar, encontrar formas, encontrar mecanismos, encontrar, né, estratégias. Neste aspecto, nós podemos depois verificar, né? Aliás, temos o exemplo, a educação à distância, a modalidade da educação à distância é uma das estruturas, ou deve ser uma das estruturas para responder a essa necessidade de educação e de formação ao longo da vida. Um outro elemento que ela ressalta é a necessidade de renovar os conteúdos e métodos de forma a satisfazer as atuais exigências econômicas e tecnológicas e a evolução do conhecimento. Ali realça vários aspectos, como a revisão curricular, né? A necessidade de nós estarmos em permanente, digamos, olhar, uma espécie daquilo que chamam um observatório permanente do que é que poderia ser o currículo escolar, ver e ter em conta os problemas que vão surgindo, os problemas atuais, não é? E, sobretudo, ter uma perspectiva, isto é extremamente importante, equipas interdisciplinares nisso. Esta questão é extremamente importante e vocês estão a lembrar quando vimos as ciências da educação, vimos que as ciências da educação dizem respeito à biologia da educação, à psicologia da educação, à filosofia da educação, à história, também à economia que nós referimos, etc. Portanto, se tudo isto informa a educação, nós devemos ter, de forma descomplexada, uma perspectiva e em todos os, portanto, fazer um esforço para termos equipas interdisciplinares, equipas com formação diversificadas, porque nenhuma pessoa é suficientemente capaz de responder aos problemas e aos desafios que nós temos, né, na educação. Daí de onde a necessidade. Há lugares em que, numa sala de aula, portanto, mesmo já desde o básico, já existe. Em Cabo Verde nós temos essa intenção, boa intenção, mas falta-nos ainda ao nível da gestão, ao nível mais macro, essa perspectiva. Porque, infelizmente, temos um sistema, que é um sistema pinhada de apenas de professores, né, a todos os níveis, que acabam por fazer tudo. Então, faltam dimensões, né, da formação que eventualmente poderão. Que, como estamos a ver ali, a formação global do indivíduo, quer do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e social da cidadania, da educação dos sentimentos, da educação ética, estética e educação moral. Vejam, imaginem uma equipa interdisciplinar com todas essas valências. Seria extraordinário.
Por fim, a necessidade de renovar a cultura da escola e o pensamento educativo para ir ao encontro da necessidade de criar vínculos entre a sociedade civil organizada e a atividade educativa. Ora, isto também, né, a cultura escolar é extremamente importante e nós devemos ter, né, ter isso em conta, né, tendo em conta aquilo que sublinha ali, integra-se no princípio democrático da participação direta e indireta dos cidadãos, né, a participação direta e indireta dos cidadãos, comporta o postulado da constituição da educação, da contribuição da educação para a resolução dos problemas com que se debatem os parceiros sociais e os diferentes setores econômicos e sociais. E termina sublinhando a necessidade de um sistema educativo, portanto, capaz de responder a esse sistema de formação ao longo da vida, do sistema de sociedade de conhecimento, realçando a participação, a cooperação, o debate público, enfim, um conjunto de questões, né, que nós entendemos pertinentes para o campo, né, o campo da educação. Nós, estando a discutir essa questão da pedagogia teológico-pastoral, né, a necessidade de termos essa perspectiva, esta dimensão, né, para a gente poder atuar da melhor forma possível. Portanto, era esta apresentação assim que eu gostaria de fazer, né, esperando que tenham lido o texto, esperando que tenham apreendido também alguns aspectos da apresentação e, sobretudo, fazendo uma leitura transversal com as outras áreas, com as questões tratadas até agora. Por isso eu fiz esse enquadramento, que é para a gente poder situar, não é? E não ver essa questão isolada. Portanto, com isso, podemos abrir uma ronda de discussão, de debate, para o enriquecimento da nossa aula. Portanto, agradeço a vossa atenção. Obrigado. Portanto, a palavra agora é franqueada, é devolvida ao grupo, que já está muito mais composta. Já estou a ver umas caras que eu não tinha. Arnaldo, pode tirar máscara, que não precisa. Ah, você está no contexto de trabalho, é por isso. Muito bem. Portanto, temos uma primeira manifestação, a irmã Cândida, que foi a primeira a entrar. Irmã Cândida, tem a palavra. Está sem o microfone ligado. Assim. Já. Começo logo por ver a inquietação, o desafio que o professor nos apresentou logo no pequeno texto. Não é frio nem quente, porque não é uma coisa nem outra. Estou quase por vomitar-te pela boca fora. Este é o primeiro desafio de nós como cristãos. Ora, quando nós não somos nem uma coisa nem outra. Isto bate muito com o medo, a nossa insegurança, a nossa falta de confiança num alguém que pode nos valer, num alguém que pode fazer algo por nós que nós nem sempre não somos capazes de fazer. Então, essa falta de confiança que muitas vezes ocorre, que nos leva a... Exato. Irmã, som caiu? Alô? Alô? Irmã Cândida? Diga? Sim, houve uma corte no final. Não, está a ouvir, eu caí muitas vezes, o professor que não deu conta. Exato, eu vi. Eu caí muitas vezes, por isso eu apanhei só alguns bocados.
Apanhei Ok. já o fim. A globalização, recursos meteorológicos. Sim, é verdade que hoje é preciso ter o recurso, o professor tem que ter a meteorologia para o ensino. Essa globalização do mundo que hoje é distante, mas ao mesmo tempo torna-se mais próximo, essa necessidade que o professor em si tem de atualizar devido ao mundo que acelera o mundo não para, e ainda bem porque isso é um desafio. Se o mundo ficasse como os anos atrás, não teria graça nenhuma. Então, nós temos que evoluir com a sociedade que temos. E é nessa evolução que nós vamos, é que vamos também desafiar a nós mesmos para podermos fazer algo, para poder acompanhar o mundo, porque o mundo somos nós, esta sociedade somos nós. Então, hoje em dia, nós temos que saber tudo. Por exemplo, por isso que hoje encontro professores a lecionar e a estudar. Por quê? Para poder acompanhar a sociedade, acompanhar essa geração nova que entra na modernidade e que nós estamos a passar. Então, se não estudarmos, não vamos conseguir fazer um acompanhamento a esses novos metodologias que se aparecem. E parece-me que está mais ou menos... também falou um bocadinho de valores da educação como fator, é o importante, é o que mais estamos a sofrer, e por isso, e de mãos dadas, se vamos todos lutar, parece que vamos conseguir e melhorar a nossa sociedade que está a decair. É verdade. Paro por aí porque perdi no caminho. A minha net hoje, segunda-feira, está a cair muito. Exato, bom. Mas pelo menos já deu para quem não leu o texto, né, não tinha recebido, está bom. Obrigado. Quem mais? Não sei. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguma chega? Alguma contribuição? Falo eu. Posso? Antônio? Sim, pode, Antônio. Ok. Estou aqui com também algumas dificuldades, mas vou dar a minha contribuição e partilhar o meu aprender. Bem, eu estive a ler o texto, eu sublinhei algumas questões importantes no que diz respeito quando ela falou que hoje que basta uma educação apenas funcional de preparação para a economia. Mas ela ressaltou que precisamos de uma educação para valores éticos, de justiça e de solidariedade ativa. Tanto que, pronto, resumindo, concluindo, porque precisamos de uma educação para respeito e normas morais. Agora, como que com esta educação responde o objetivo principal da MRSC, que é valorizar a formação global, porque eu tive a ver, eu estou na escola todos os dias com as crianças, mesmo mais pequenas que são crianças de 8, 9 anos, mas aprendem facilmente uma multiplicação, aprende a ler, mas às vezes falta uma outra forma de educação, às vezes com comportamentos desviantes. E isso que falta, porque eu vejo que eles aprendem tecnicamente, mas a educação, como sabemos, não é só isto. Portanto, é que a autora ali para o fim deu algumas pistas como podemos trabalhar os alunos para uma nova era. Fala nos projetos políticos de educativa mais importantes, são os locais, quer dizer, dentro da comunidade. E só com um empenhamento efetivo na procura de soluções para problemas locais e específicos como a violência, como a droga, a insegurança, podemos sim ter uma educação mais educação. Porque às vezes
pegamos das coisas dos outros e deixamos o que é nosso, o que é local. Portanto, ela também falou muito importante de recursos, de novas tecnologias. A irmã Cândida já me antecipou, e muito bem. Portanto, deixo este item para o que faço das suas palavras. Só para dizer, se não fosse o recurso de novas tecnologias, eu não estava a falar convosco de aqui, do ponto da Somara para todos os outros colegas. É muito importante e os recursos novos tecnológicos. E fico por aí. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Antônio. Muito bem. José Lino, tenha bondade. Bom dia a todas e a todos. Peço desculpa porque a minha intervenção vai ser hoje um pouco longa, por isso, desculpem a todos. Bom, eu queria pegar no primeiro ponto quando a autora fala dos grandes problemas contemporâneos da educação, debate em torno do princípio, etc., por aí fora. Quando fala aqui de alguns desafios atuais, problemas sociais, ainda bem que engloba a ecologia e o ambiente, os problemas ecológicos e ambientais, porque nós estamos de facto a viver numa aldeia global, comum, no ciberespaço, onde todos nós temos um lugar, e o Papa Francisco chama muita atenção, e sobretudo hoje, este ano que nós estamos a viver e a trabalhar e a estudar o ano da Laudato Si, que é aquele livro que o Papa Francisco escreve chamando a atenção de todos os homens e todas as mulheres para causas ecológicas e ambientais. Acho que todos nós podemos fazer alguma coisa para que possamos deixar o nosso ambiente, o nosso meio, diferente daquilo que nós encontramos. Porque aquilo que eu vejo em Cabo Verde, temos pessoas que dizem que Cabo Verde já atingiu, digamos assim, patamar de desenvolvimento médio, ou de rendimento médio. Então, temos muitas pessoas com 12º ano, mas essas pessoas têm instrução, não têm educação, porque ainda continuam a maltratar o ambiente, continuam a fazer mal à natureza, continuam a fazer coisas piores à natureza. É preciso chamar a atenção a isto. Uma questão que ela falou muito bem do urbanístico, eu acrescentaria o acesso à terra, porque hoje nós temos um grande problema com o acesso à terra, porque pessoas não têm acesso à terra. Se nós vamos assim em Cabo Verde, daqui a pouco, os nossos filhos não vão ter terrenos, não vão ter terras para construir, não vão ter acesso à terra para nada, porque estamos a ter um problema com a questão do ordenamento do território e a questão da terra. Ainda eu queria pegar aqui, porque ela diz uma coisa interessante que para mim caiu muito bem. Ela diz-nos que pensar a educação hoje obriga-nos a ultrapassar fronteiras, ultrapassar problemas do aqui e do agora. Antigamente falava-se muito do cidadão do mundo, mas hoje fala-se do cidadão sem fronteiras. Porque o mundo que nós estamos a viver hoje é um mundo hipermoderno, hipermediático, é o cibermundo, onde tudo acontece e todo mundo quer coisas reais que acontecem ao minuto, e nós queremos saber o que é que se passa. E hoje o problema que se dá num ponto do globo é um problema global, é um problema de todos, é um problema do mundo. Veja só aquilo que aconteceu com o Covid. É um problema mundial e não se sabe o que se poderá ver depois. E depois nós temos dois problemas aqui, um do âmbito global e um do âmbito existencial. E duas lógicas, o individualismo e o consumismo. Se nós formos por individualismo, temos algum problema, e no consumismo a mesma coisa. Então, o ciberespaço que nós estamos a viver, o ciberespaço que nós estamos a viver no mundo, as redes digitais, as mídias, não sei mais o quê, que são instrumentos hoje primordiais de relacionamento sobretudo. Então, a incerteza hoje tornou-se a coisa mais presente do mundo atual e do mundo moderno, por causa da universalização da cultura mercantil que se faz hoje. Aí eu faço a ponte com aquilo que nós vimos na aula passada sobre o homem novo do Evangelho, que temos que pensar num projeto humano de vida que o Evangelho de Jesus nos propõe e possibilita, orientada por Jesus Cristo, este grande pedagogo, este grande mestre, que cuidou atentamente da formação dos discípulos, que o enviou em missão. Que é o que a escola está a fazer? Está a nos preparar a nós para depois enviar-nos em missão
nesta tarefa de ensinar esta disciplina. Então, Jesus Cristo, com a sua pedagogia, ele, portanto, o próprio Deus, que ensina-nos através da história de vida do seu povo, estimula-nos através de quê? Perguntas oportunas. Explicou-lhes de maneira aprofundada aquilo que anuncia a todos os homens, chama atenção à oração, etc. Então, manda fazer este treino, é aquilo que nós estamos a fazer aqui na escola. Então, a pedagogia de Cristo, que nós encontramos nos evangelhos, primeiro, o encontro do outro, em particular do pobre, da criança, do pecador, como pessoa amada e querida por Deus. No segundo ponto, o anúncio genuíno do reino de Deus, que é aquilo que nós falamos no Homem Novo também. Um outro terceiro, um estilo de amor delicado e forte, que é o amor solidário aos outros. Um outro ponto, o convite premente a uma conduta amparada pela fé em Deus, que a irmã Cândida falou há bocado, que o professor também falou há bocado. Pela esperança, que nós já conversamos muitas vezes sobre este assunto. E a utilização de todos os recursos de comunicação interpessoal, como a palavra, o silêncio, a metáfora, a imagem, o exemplo e diferentes sinais, como faziam os profetas bíblicos. Então, é este o sinal, a pedagogia de Cristo que nós vamos pegar e nós vamos avançando. E ela diz uma coisa aqui interessante, diz numa perspectiva de espaço civilizacional e cultural, aberto, diverso, multicultural, multiétnico e multireligioso, que é aquilo que se desenha para o futuro, que é o que ela fala muito e muito bem. Acho que eu já falei muito, mas eu disse que eu ia falar muito. Eu tinha mais coisas para dizer, não sei se eu vou continuar, vou parar por aqui, porque o outro que eu vou falar é no ponto 3. Não sei o que é que acha, professor e os colegas. Eu acho... Bom, pode continuar, temos mais duas pessoas aí. Pedir a palavra. Ok. Então vou ser rápido para não massacrar os colegas que estão a ouvir-me. Então, é assim, no ponto 3 ela diz uma coisa interessante que é democratização, justiça e coesão social como eixos da nova educação, expressão da vontade particular, ativa de todos na sociedade. Ali diz reivindicar, criar novos pactos e contratos, etc. Isto é só porque quando nós temos uma sociedade organizada e formada, com um certo nível de formação, é claro que a sociedade reivindica. E, aproveitando de alguns conhecimentos que eu tenho, vou aqui agora, se calhar, falar uma coisa que os colegas, como o professor disse, eu fiz uma formação relacionada, que é sobre PPP, não é partido político, tá bom? PPP, Projeto Político Pedagógico, que é um dos aspectos que ela fala e que aqui entra numa outra perspectiva, né? Um projeto que é a expressão de um compromisso coletivo voltado para o cumprimento dos objetivos educacionais e para a formação humana e cidadã, e uma atividade inovadora e formativa e uma alternativa importante para a solução de problemas e para a melhoria do desempenho educacional. Exige, portanto, este projeto preparação e discernimento, perspicácia, versatilidade, criatividade, visão do futuro. Quanto mais a equipa pedagógica, toda a comunidade escolar, toda a comunidade local, que o Antônio falou, tomarem consciência deste projeto e participarem de forma coletiva na sua construção, mais possibilidades existem de que a escola possa obter êxito na sua formação, na sua função social, que é de educar e formar o cidadão. O político, não de partido, não partidário, mas de um compromisso com a formação do cidadão, uma formação crítica, reflexiva e participativa. O pedagógico, uma vez que define as ações educativas e as características necessárias para que cumpra seus objetivos e finalidades, o que possibilita a concretização de função social da educação. Terminando, por meio de PPP, Projeto Político Pedagógico, desenvolve-se um processo de construção coletiva que respeita os saberes dos educandos, uma educação inclusiva como uma ação fundamental para a realização do desenvolvimento humano, social e econômico. Há que imperar o bom senso e espírito de inovação. Obrigado. Era esta a minha contribuição. Desculpem pela demora. Muito obrigado, Zelino. Bom, é sempre bom dar
fazer uma leitura assim exaustiva do texto, né? Ajuda a todos nós. Maria Leonilde. Sim, senhor professor. Certo. Bom dia a todos presentes nesta nova forma de acompanhar a aula e que está a nos permitir acompanhar o mundo globalizado. Estamos a preparar, estamos a caminho mesmo, graças a Deus. E estou cada vez mais satisfeita, mais feliz mesmo por ter acompanhado mais uma vez. E obrigada a Deus também, graças a Deus. A minha intervenção vai ser de uma forma geral, pois que hoje estou com um pouco de problema, não estou muito aconchegada porque estou à janela por causa da rede. Então, eu li o texto, eu li o texto, como o professor tinha dito no início da aula, e estou a ficar cada vez mais apaixonada mesmo lendo esse texto, porque lendo este tipo de texto, está a tocar o meu interior, está a fazer-se como quando eu leio a Bíblia, que não lembro, eu fico como que se estiver lá no céu, juntamente com Deus mesmo. É isso, não é? A minha alegria é tão grande que não posso, não tem palavras para expressar. Então, Graças a Deus. A minha intervenção vai ser neste sentido. Eu posso Irmã, desliga o microfone, irmã. Posso continuar? Sim, pode. Quanto ao papel da escola no século XXI, e forma como a escola poderá contribuir para proporcionar novas oportunidades educativas e solucionar os problemas que acompanham a globalização econômica. Eu vejo aqui o apelo à mudança de novas formas, novos modelos educativos. Não continuarmos com a forma tradicional como vimos no vídeo que o professor enviou, o vídeo O Povo contra o Sistema Dublado, o sistema escolar dublado, não é? Em que o apresentador disse que é necessário mudarmos a forma de ensinar. Não a forma, ele até deu exemplo de esforçar os peixes a subirem as árvores. Muitas vezes, no nosso caso, nas nossas salas de aulas, é o que nós fazemos, obrigamos as crianças a fazerem coisas que vemos concretamente que não conseguem fazer. E por que não utilizar outras metodologias? Por exemplo, né, no sistema tradicional, os professores sempre estão à frente a falar como disse, quando o aluno precisa de falar, levanta o dedo. Esta forma devemos ultrapassar, porque não está a dar nenhum resultado, não está a acompanhar o mundo globalizado. Por isso, nós, os professores, com esta formação que nós estamos a ter, graças a Deus, devemos mudar as nossas metodologias de trabalho. Onde diz a outra parte do texto, a educação diz respeito a todos e condiciona positivamente ou negativamente o futuro, quer individual, quer coletivo. Então, o sucesso da educação depende da forma como nós transmitimos, como nós ensinamos, e se seguirmos o exemplo do vídeo que nós vimos do Celso Antunes, devemos educar centrado nos 4 pilares que eu faço um apelo que nós, como professores, como educadores, como catequistas, não devemos esquecer de que as coisas, quando nós ensinamos, tudo o que nós ensinamos, a educação,
deve ser assim nos 4 pilares da educação, porque podemos matar a criança, entre aspas, e não damos conta. O mesmo vídeo, filme, tinha dito que o professor pode tocar o coração de uma criança e torná-la viva. Isso nós podemos fazer, está dentro do nosso alcance, não é? Se renovarmos, se nós atualizarmos, então seremos capazes de construir um mundo melhor, um futuro próspero, com crianças, com pessoas inteligentes e capazes de tornar o mundo muito bem desenvolvido. No outro, ele falou o texto fala-se também da resistência das escolas tradicionais às reformas. Não somente a escola em si, mas o que vivemos atualmente é a resistência de propriamente os professores. Os professores estão resistentes, não querem adotar novas formas de transmitir, de fazer com que os alunos constroem as suas próprias aprendizagens. O professor diz, depois o aluno diz, eu não percebi e pronto, é que não estás a compreender porque não estás com atenção e tudo mais. Então devemos libertar destas formas da educação. E temos de ligar, as coisas têm de ser sempre ligadas, interdisciplinaridade, ligando a pedagogia divina. Por exemplo, nós temos de, não é exemplo, isso deve ser concretizado mesmo, temos de utilizar a pedagogia divina nas nossas salas de aula, não é? Porque, reparem, mesmo nós que somos adultos, muitas vezes o professor, um educador diz para não fazermos algumas coisas e continuamos a fazer. E no caso das crianças, nós, nas nossas salas de aulas, nós ficamos muito chateadas quando dizemos um aluno que não faz isso ou não faz aquilo, ele continua a fazer. E nós, os professores, nós estamos a fazer exatamente o que não queiramos que os nossos educandos fazem. Então, temos de utilizar a pedagogia divina, lendo o texto, transmitir os conteúdos de forma saudável, mas também sem perturbar, entre aspas, o funcionamento, o desenvolvimento intelectual, psicológico, moral, ético de uma pessoa, de uma criança em geral. Eu paro por aqui. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Leonilde. A irmã Maria Lucinda. Ok, senhor professor, obrigada pela palavra. Eu tive a oportunidade de ler o documento e, como a minha colega estava a dizer, os documentos estão a ajudar-nos a refletir realmente na nossa maneira de ensinar. Eu estou a ser cada vez mais grata e também muito moldada. Essa autora, o acento está na educação a nível da Europa, mas também a nível mundial. Também em Cabo Verde em particular. Eu, logo, ao ler o documento, lembrei-me do vídeo que vimos logo no início do semestre. Então, eu estou a pensar mesmo na nossa educação em Cabo Verde. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor professor, não? Face a esse texto que está a convidar-nos a inovar e também está a dizer que a educação é uma tarefa social. Agora, a minha pergunta é esta. Como que o senhor professor está a ver o nosso sistema educativo em Cabo Verde? Está a ser inovada? Como está? No contexto desse documento
estamos a refletir como que está a ver. A pessoa podia me ajudar a entender, não, a ver, não, a refletir no nosso sistema educativo cabo-verdiano. Está bem, então não vale, não está a ver o programa Aprender a Estudar em Casa na televisão? Sim, como é que está? Centralizar nesse texto, o documento que já vimos na aula passada, nesse texto, como está a ver a nível... Sim, eu gostaria de ver mais coisa, a nossa opinião. Certo, certo. Obrigada. Obrigado, irmã. Janete. Sim, professor. Bom Janete. dia. Bom dia. Bom dia, colegas. Era para dizer uma coisa sobre o primeiro aspecto que o professor levantou hoje, que é a questão do mais ou menos. E, como eu costumo dizer aos meus alunos, não podemos estar mais ou menos, ou estamos para mais ou estamos para menos. E também acerca de um filme que eu vi sobre esse aspecto, que falava, uma senhora perguntava a uma outra se ela gosta de café morno. E ela diz, não, credo, não gosto de café morno. Então a senhora responde, é claro, Deus também não gosta de um amor mais ou menos. Ou tu amas Deus, ou tu não amas Deus. O café é sempre quente, então o amor para Deus e para com os outros também tem de ser também sempre quente. Também em relação a outro aspecto, da questão da aprendizagem ao longo da vida, o senhor realçou aqui, eu queria dizer que devemos estar aptos e preparados para aprender sempre, em qualquer parte, qualquer lugar, com qualquer pessoa, tendo em conta que mudam-se os tempos, mudam-se as mentalidades, mudam-se as verdades. Há uns anos atrás, se dizíamos que era o Sol que andava à volta da Terra, hoje provou-se que é a Terra que gira à volta do Sol. Então nós vamos ter de adaptar a essas realidades. Vamos ter de adaptar novas metodologias. Como disse bem o Zelino, hoje temos o estudo em casa, é a distância. Tivemos que adaptar a essa nova pandemia, fez-nos mudar tudo. Dar aulas à distância, mandar exercícios para os alunos fazerem. Estamos a adaptar. É claro que as mudanças não vão ocorrer de uma forma brusca e repentina, vão paulatinamente, mas vamos ter que nos adaptar e é uma grande necessidade. Era só isso. Certo, certo, certo. Muito obrigado. Tenho quem mais? Manuel Tavares. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. Eu gostaria de receber um coragem homem do senhor Joselino, porque eu tenho medo de falar. Falou meu nome, como? Não percebi. Sim, o senhor está sempre a dizer coragem, homem. Coragem, sim. Ok. Professor, eu tive a oportunidade de ver o documento, mas foi de uma forma vertical. Mas isso me levou a recordar de um livro que li, praticamente do José Miranda, sobre a família e sobre a sociedade, e também de ter assistido uma palestra sobre este mesmo assunto. Ora, se nós temos tantos problemas no mundo, é preciso, em primeira mão, saber por que é que nós temos esses problemas. Por quê? Quem é o responsável pela educação do homem na sociedade? Por que é que existem tantas iniquidades na nossa sociedade? Quando é possível uma verdadeira paz social? Essas questões poderá nos levar praticamente para uma reflexão profunda que possa nos permitir encontrar algumas soluções. Eu, por exemplo, estou de acordo que não se pode resolver os problemas sociais se nós não debruçamos sobre os problemas familiares. Veja, tudo começa pela família. A família
a igreja, a sociedade, as organizações não governamentais, os governos, são os pilares fundamentais para a construção de uma sociedade sã, digo eu. Agora, se qualquer problema queremos resolver na nossa sociedade, teremos de pensar a família. Não só há um grande problema na família cabo-verdiana e no mundo, mas também há problemas enormes na nossa sociedade, que é o resultado de um problema que germinou praticamente uma coisa. Ok, vou continuar. Veja, resolvendo o problema da família, temos famílias praticamente desestruturadas. Temos pessoas que não têm tempo nem para com os filhos, não querem saber, porque andam o tempo inteiro à procura de pessoas que preocupam cada vez mais com o dia a dia do que com os próprios filhos, praticamente a educação dos filhos. E, consequentemente, esses problemas alastram pela sociedade. Agora, os responsáveis pela educação não é somente a família. Como eu já disse, a igreja, o governo, as escolas, os jardins infantis, né? E as organizações não governamentais. Agora, esses atores sociais, esses pilares, devem pensar de uma forma clara, concisa e coesa, numa forma de resolver esses problemas. Agora, eu garanto que nenhuma família poderá ser sã se não abraçar os desafios do Evangelho, o homem novo do Evangelho. Se não passar por esta construção da família, a reconstrução da família, não teremos uma sociedade sã. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Não sei se há mais, mas Antônio Santos. Professor, eu queria falar sobre o segundo ponto, que a autora fala da educação, uma tarefa de toda a sociedade, onde ela aponta a educação como meio para enfrentar os grandes problemas contemporâneos no âmbito pessoal, social e econômico. Para isso, ela aponta um novo sistema de educação. Eu pergunto se o novo sistema de educação é suficiente, sabendo que só a escola não dá educação. Temos outras entidades, temos a família, temos a igreja, temos as escolas informais. Se essas educações não estão interligadas, cooperar entre si, se esse novo sistema educativo pode melhorar a situação social. Uma vez que nós sabemos que a nossa escola é materialista, que temos na nossa sociedade, a educação e a igreja dá uma educação da fé, e essas duas educações, quando não entram em contato, não estão interligadas, recai sobre a família. Isso vem dar esse problema de família que o Manuel acaba de falar agora. Os pais não têm tempo para os filhos. Uma educação materialista que eles receberam, que é procurar mais, procurar, às vezes, para suprimir as necessidades dos filhos, a necessidade dos filhos, às vezes cabe por criar uma lacuna. Essa lacuna, às vezes, cabe no sentido ético, moral e espiritual, que os pais não conseguem ver porque é derivar essa educação materialista que eles receberam. Agora, com essa educação moral, que se isso vem sendo implementado em todas as escolas, eu acho que aqui vamos ter uma grande cooperação entre todas essas entidades, tanto as escolas informais como as formais. Isso acaba por repercutir na família. Podemos aqui quebrar essa situação da família e tornar isso mais interligado. Certo. Muito obrigado.
Realmente a cooperação aqui é extrema e relevante, muito importante. E Joselino está com a mão levantada, deseja fazer réplica? Desejo. Tenha bondade. Obrigado. Queria pegar na linha daquilo que colegas já disseram, e muito bem, porque o Manuel achou que pergunta uma verdadeira paz, quando nós iremos ter uma verdadeira paz social. Fala de tempo e de tempos. Eu acho que nós estamos a viver numa época pós-moderna. Os alunos da praia já me ouviram a falar sobre isso, porque eu apresentei um trabalho sobre este tema, a época pós-moderna. Os da Calheta não me ouviram, mas peço desculpas estar a falar isso, massacrar um pouco, as pessoas já me ouviram a falar. Estamos a falar numa época, ou estamos a viver numa época de pós-moderna, onde a própria cultura está a se transformar-se no mundo. Hoje o que manda é técnico-capacidade, ou então capitalismo planetário, onde as indústrias criativas, o consumismo total, as mídias, redes sociais, onde dá o quê? Uma hipercultura universal. Hoje estamos a viver numa hipercultura universal. E isto aqui mostra que a circunferência passou a estar, o ponto da circunferência passou a estar em todo lado e o centro em lado nenhum. Porque aquilo que acontece hoje em todo o mundo está acontecendo também em Cabo Verde e em todo o mundo está acontecendo a mesmíssima coisa. Estamos a viver uma heterogeneidade daquilo que não é. Já agora todo mundo quer fazer as suas coisas porque estamos a ver no revolucionário. E alguém falou aí muito bem que a questão da família. Porque hoje, gente, hoje nós estamos a viver num mundo de ecrãs, redes digitais e de divertimento mediáticos, marcas internacionais que nos chamam ao consumismo, a uma hipertrofia. Hipertrofia quer dizer um descontrolo. Há um consumo bulímico, ou seja, consumir aquilo que nem sequer você precisa. Ou seja, os seres humanos hoje estão a funcionar numa lógica de comércio e de mercado. E precisamos mudar esta lógica do comércio e do mercado. Por quê? Conforme alguém já disse, na família, o que é que nós temos hoje na família? Porque os pais vão trabalhar, vão deixar os filhos com creche, com tias de jardim. E como é que eles estão a ser preparados? A identidade sexual hoje também é um problema que se põe. Nas relações entre os sexos é o mesmo problema que se põe. No mundo das novas tecnologias que a autora fala, e vocês já falaram, também se põe a questão. Na alimentação também se põe a questão. Ou seja, a incerteza hoje torna-se presente no mundo. Vejam, ninguém sabe amanhã o que poderá acontecer por causa deste coronavírus. Por isso, mais uma vez, mais importante, falar do homem novo do Evangelho, como o nosso sentido de vida, a nossa afirmação de valores, o nosso caminho de esperança, que é a nossa meta final é Cristo, o protótipo do homem novo, a origem, esta confiança, enraizar no Deus que é amor, ter este dom gratuito para nós, para os outros. Ou seja, nós somos frutos do amor criador e salvador de Deus, e o caminhar humano que é suportado por este amor incondicional de Deus sempre, sempre, sempre. As organizações, António, por exemplo, faz parte dos escuteiros, acho eu. E o escuteiro faz um grande trabalho de formação, da educação dos jovens e das crianças e dos adultos. A Caritas faz. Na comunidade, as organizações, as associações comunitárias, o que é que fazem? Grande poder democrático que fazem coisas evoluir. Eu acho que por aí estamos a andar no caminho. Agora, nós temos uma responsabilidade, gente, de vir mostrar que manter a ordem ou marcar posição para dar um valor a mais à nossa sociedade e à nossa educação que precisamos. Porque hoje em dia a educação em Cabo Verde está no estado que está, porque houve pessoas interessadas com, digamos assim, liderança, com atitude para mudar as coisas. Nós podemos também fazer isso a partir dessa formação que todo mundo está apaixonado, está a gostar, poderá fazer uma coisa diferente para o nosso mundo também e a educação ser cada vez melhor e diferente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Zelena, por este complemento muito rico. Acho que eu não tenho mais. Eu agradeço, acho que as intervenções foram muito boas, muito profundas, é assim mesmo que eu gosto. Eu gosto sempre de abrir o quadro, né, e deixar as pessoas, né, intervirem, porque é desta forma que nós aprendemos e apreendemos
melhor o tema, quando todos, não é, conseguem complementar, não é, e fazer a intervenção tão rica quanto foi feita aqui. Nós já vimos que o tema, a temática, o homem novo do Evangelho deve ser, digamos, a bandeira da nossa formação e devemos poder utilizá-la em todas as outras disciplinas. Fazer a ponte com a pedagogia divina, né, com todas as outras disciplinas, mas, sobretudo, devemos buscar é onde nós vamos nos ancorarmos, né? Deve servir de âncora para a nossa vida, para a nossa ação. Isto é que nos dá alegria, isto é que nos dá a compreensão, a capacidade, né, de entender, de compreender e, sobretudo, de testemunhar, né, a nossa fé, a nossa esperança diante de tantas adversidades que cada dia, foi realçado aqui há bocado pelo Zelino, né, cada dia são maiores, né? Os desafios do mundo são extremamente, cada vez mais exigentes. E então, neste contexto, o sistema educativo, não é, tem um desafio enorme, tem desafios enormes. E aí, não quero responder à pergunta da irmã Lucinda, né, dar a minha opinião pessoal. O texto é bastante elucidativo, mostra, indica, né, realcei alguns aspectos ali, né, que é da liderança, da interdisciplinaridade, enfim, da atualização permanente dos currículos, enfim, são questões que exigem muita discussão. A educação, como nós vimos, é muito exigente. Nós temos um problema que não conseguimos superar, compreender muito bem, que é o papel da escola, né, na educação. A escola dá um contributo, mas, sobretudo, Antônio dizia que os meninos entendem hoje, compreendem rapidamente matemática, as disciplinas, mas, entretanto, é exatamente isso. A escola é para fazer a escolarização, a educação e uma parte da educação. Mas a grande educação deve ser assegurada pela família, né, e as outras instituições de forma complementar. Mas temos uma situação em que a família está, por um lado, está desprovida, quer do ponto de vista de conhecimentos, né? Vimos, o texto fala da iliteracia digital, quer do ponto de vista de recursos, né, de situações, de condições. Vejam, em Cabo Verde temos 43% das crianças vivem em condições de precariedade. Que sistema educativo é capaz de responder a isso? Portanto, por isso eu tenho alguma dificuldade nessas discussões, porque temos que ter uma perspectiva muito global, né? Muito mais global nisso, para não cairmos. Agora, o mais importante é nós fazermos a nossa parte. Aquilo que nós tivermos que fazer, nós devemos evitar cair, né, na tentação, cair no morno. Portanto, temos é que assegurar, seja como docente, como professor, preparando a nossa sessão, seja como gestor, onde estivermos, como diretor, seja, portanto, a partir daí, aquilo que estiver, que depender de nós, nós devemos fazer bem. Aí não podemos cair na tentação, né, do mais ou menos, do nem quente nem frio, né? Devemos fazer inspirado na pedagogia divina, inspirado nesse homem novo do Evangelho. Nós devemos fazer, e se cada um fizer a sua parte, nós estaremos a contribuir sobremaneira para aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos para o bem de toda a nossa sociedade. Irmã Cândida, você volta a levantar a mão, quer complementar, quer algum aspecto que já foi dito, quer reforçar?
quer trazer alguma novidade, porque eu passo-lhe a palavra, já que está a solicitar. Ok? Não deve ser algum engano. Zelino, você também voltou a levantar a mão? Zelino, você voltou a levantar a mão. Está com o microfone. Era só para... ok. Sim. Desculpem este pequeno barulho. Era só para, como falamos aqui da família, eu tenho sempre uma questão quando falamos da família. Não há uma escola da família. Os jovens hoje não têm uma noção clara do que é construir a família. Os jovens, não há quem ensine, por exemplo, como é que é a família, como é que deve ser, como é que deve se estruturar, não sei o quê. Porque hoje, sobretudo, com a ideologia do género, as coisas complicam. E mistura, tudo é uma mistura que não se sabe. Agora, é preciso aquela coerência, tanto a escola para funcionar, de dar uma boa educação ligada a isto, sim, também, porque agora falamos da família, coitado do fulano e tal, que nunca foi à escola, como é que vai saber dessas coisas para educar o filho neste sentido? Ou coitado da fulana, que foi até a 6ª classe, nunca mais conseguiu continuar a escola por causa de algum problema de pobreza, desestruturação, etc, etc. Como é que vai fazer? E as políticas públicas que não estão direcionadas a isto. Porque não há uma política pública direcionada à família. Olha, você, um prêmio, você vai casar, que bom. Olha, toma um apartamento como prêmio. Incentivo, digamos assim, à construção, à estruturação familiar. Não tem. E nós temos casos outros. E hoje, as coisas que acontecem no mundo de hoje, como muitas coisas, que não vou falar porque senão vão pensar outras coisas, que às vezes é complicado. Imagina, como na praia temos exemplo concreto, na Boa Vista, no Sal, pessoas a morarem na barraca porque não ganham um pouco, não tem como construir uma casa digna para morar. E a Constituição da República é claro, todo mundo tem direito a uma habitação digna, etc. Essas coisas que o Estado, a política pública social, não está a permitir uma construção efetiva, digna da família. Peço perdão por falar muito, mas é a minha opinião. Obrigado, obrigado. E... Bom. Mesmo que não estás na lista do morno. Como? Por isso que o Zelino não está na lista dos mornos, porque quem são mornos não falam dessas maneiras. Exato. É verdade. Por isso que de vez em quando eu peço coragem, homem. É verdade. Hoje o mundo desafia e os professores também têm outras complicações. Exato. Bom, Zelino tocou uma questão... Não tinham, e hoje... Zelino tocou uma questão que tem a ver com as políticas públicas. As políticas públicas para, digamos, quer para a educação, para o alojamento, né, moradia, para a saúde, enfim, que são questões que, como eu disse, quando nós falamos da educação, imediatamente vem uma chuva e outras questões. Daí que é sempre bom relativizar e ver em que medida, mas, na verdade, se cabe à família, isso ficou patente durante esse período, né? Se cabe à família a educação em primeira linha, em primeira mão, não tendo condições, realmente fica difícil. Como eu li, a estatística nos mostra que 43% das crianças vivem em condições precárias, onde as famílias têm enormes dificuldades para a subsistência. Não tem nenhum sistema, por exemplo, de proteção social, né? Logo, a educação. Cabo Verde, felizmente, fez uma política de cantinas escolares, de refeição quentes escolar, de uniforme escolar, enfim, são medidas extremamente importantes que acabam, em certa medida, para, digamos, mitigar, para minimizar os problemas e conseguir manter a educação, a escola a funcionar minimamente, mas do ponto de vista, digamos, no seu todo, da qualidade, etc., do acompanhamento, nós
fica esse problema, porque é um problema estrutural, um problema estruturante que não se resolve só com a questão de termos crianças nas escolas. De modo que essas discussões são sempre boas, porque nós devemos, né, cada uma, onde estiver, nós devemos pensar e ver como é que nós podemos contribuir, voltando sempre sobre nós. Ao invés de olharmos para o outro, eu sempre me coloco na posição de eu, professor, de eu, professora, gestor, diretor, né? Onde estiver, onde quer que seja, o que é que eu devo fazer, como é que eu devo fazer. E ali eu não posso cair no morno, né, irmã? Portanto, porque senão eu caio na mediocridade e fico. Mas também há um aspecto importante, hoje inicia um curso, por acaso vou participar, Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro, né, uma reflexão internacional, porque, na verdade, hoje em dia temos desafios enormes, nós devemos poder estar sempre em contacto, em grupos, refletindo, partilhando conhecimentos, partilhando saberes, porque longe o tempo em que nós fazíamos a formação e parávamos porque bastava, hoje não. Portanto, eu agradeço vivamente todas as contribuições, são muito ricas, são muito interessantes, vale a pena, acho que é desta forma que nós conseguimos fazer a nossa sessão ser uma sessão muito produtiva, não centrada apenas no professor, né, no formador, mas sim de forma partilhada, de forma integrada, nós vamos construindo este caminho, né, juntos, e é isto que nos dá a satisfação, né, da nossa disciplina. Alô, professor? Sim, sim. Janete, queria colocar uma... Pode, Janete. Também, em relação ao que o Zelino disse sobre escolas da família, que as famílias precisam ser preparadas. Então, eu queria dizer para ele que aqui no Tarrafal temos uma escola da família. Aliás, 3. Uma aqui na vila, em Xambon e uma em Axaratenda, onde se viu que as famílias estão a enfrentar alguns problemas e no intuito de prepará-las para os desafios atuais, então criou-se as escolas da família. Aliás, que já temos um grupo que já terminou e abriu-se mais outros grupos. Também, em relação aos trabalhos, eu queria perguntar ao professor se já deu algum trabalho em relação à pedagogia, que eu vi o senhor já colocou a data de entrega do trabalho, mas eu não sei qual é o trabalho. Ok. Já vamos falar sobre isso na ponta final, na reta final. Zelino voltou a levantar a mão, deve ser relacionado com a escola da família. Era só para dizer, sim, a questão da família que a Janete falou, para dizer que, na verdade, estão de parabéns que têm esta escola, mas só que esta escola forma pessoas que já têm famílias, que já possuem filhos, que já têm maridos, que já têm não sei mais o quê. Quer dizer, eu estava a falar no sentido antes de organizar políticas próprias para isto, desde preparar as pessoas para, era isto. Exato. Ok, são duas perspectivas complementares, né? E que, por um lado, a preparação é extremamente importante, mas, por outro lado, aquilo que está-se a fazer ali é de louvar, porque, na verdade, as famílias precisam de espaço para fortalecerem a sua formação e, sobretudo, poderem acompanhar a escolarização e a educação dos seus filhos. José Jorge, você deseja colocar alguma pergunta, fazer algum comentário? Está a ver com a mão levantada? Professor. Quero fazer, aliás, antes de mais, boa tarde, professor, boa tarde, meus colegas. Há bocado o meu colega tinha colocado uma dúvida se a escola era suficiente para educar as pessoas. Eu só quero dizer que a educação existe mesmo onde não há escola. Isso quer dizer, na sociedade primitiva e dos povos chamados bárbaros também existia.
Por exemplo, não existe escola nem método de educação conscientemente reconhecida como tais. No entanto, existe educação cujo objetivo é promover, ou seja, promover o ajustamento das crianças ao seu ambiente físico e social por meio de aquisição de experiência de gerações passadas. E também frisar algum exemplo, que a educação moral não se faz simplesmente pela aprendizagem intelectual das normas éticas, mas pela aquisição dos hábitos, que levam à formação do ensino do senso moral. E pode ser considerado como tarefa de educação moral fazer conhecer as normas éticas, saber agir corretamente, assegurar que a conduta do educando seja conforme as normas. É tudo o que eu queria falar, pessoal. Certo. Obrigado pela chega, José Jorge. E, bom, nós já está. A irmã voltou a levantar a mão. Estávamos a terminar. A irmã cai. Então, sem irmã. cai e levanta. Exato. Voltou a levantar. E, Alguma coisa depois em relação ao trabalho? Sim, gostei de intervenção dos colegas naquilo que referem à preocupação de ver uma educação mais abrangente. E, por acaso, o professor há bocadinho falou num aspecto que diz assim, a educação é uma tarefa de toda a sociedade. Visto que os professores que temos hoje são os que temos, com uma sobrecarga e que tem de ter uma pedagogia para educar. E o mundo que temos hoje é um mundo diferente, é criança dentro da sociedade que temos, é criança de mais que com 15, 16 anos, que ainda precisa de uma outra orientação. E então vamos que pensar em conjunto entre Caiu outra vez. Caiu a ligação da irmã, mas compreendemos. Temos que mudar a irmã de zona. Exato. Temos que patrociná-la um espaço, um telefone com mais capacidade. Mas também, se quiser, pode ir participar a partir da Diocese, onde temos internet gratuita. Como que eu devo fazer? Tá. Alô, irmã? Sim. Alô? Não apanhei nada, está a cortar muito. Não sei. Estava a dizer, se a irmã quiser, pode ir assistir às aulas a partir da Diocese, onde tem internet gratuita e ilimitada, sem problema. Deixadinha para lá é perto. Isso é onde? Na Diocese? Ali. Mas o que é que eu posso fazer? É só ir ali ao lado da senhora, é só sentar ali perto, mesmo que seja na escada, ou há sempre um canto, há sempre uma secretária, não é para assistir. Eu já avisei também a alguns professores, se quiserem, os daqui, né, Frei, por causa da instabilidade. Lá temos temos internet muito segura. E mesmo as pessoas que estão aqui na praia. Tendo em conta que agora estamos num período já não mais de emergência, estamos num estado assim que exige alguma ponderação, mas temos essa possibilidade. Eu não vou aqui, em casa tenho boa internet, portanto estou bem. Nós vamos terminar a nossa aula de hoje. Agradeço a todas e a todas. Até a próxima segunda-feira vamos ter a disciplina. E não se esqueçam, dia 6, apesar do 5 de julho, que é domingo, mas tendo em conta que não temos grandes atividades, portanto vamos ter a nossa próxima aula da disciplina Pedagogia Teológica Pastoral no dia 6 de julho. Com isso, nós agradecemos a todas e a todas, damos por satisfeita com esta nossa aula.